de Sinai. Então, o que está sendo dito aqui, em todos esses versículos que lemos, são ordenanças do Senhor ao adorador. O Senhor está ordenando aos filhos de Israel, no caso, aos adoradores, que iriam prestar culto a Ele, e destacamos aqui alguns pontos importantes para a nossa meditação nesta noite. A primeira delas é que o adorador, ele tem responsabilidades para com o sacerdote. O sacerdote estava sendo ali aquele homem que foi ordenado por Deus, e Moisés tem o cuidado de transmitir ao povo de Israel, falar ao povo de Israel aquilo que o Senhor quer que ele fale, e dizendo como deveria trazer a sua oferta. Quando trouxer a sua oferta, você deveria trazer com as suas próprias mãos. Isso identifica que a oferta está exatamente com o ofertante, identifica a sua oferta com aquele que está ofertando. E isso era necessário para quê? Para mostrar que aquele adorador, aquele ofertante, ele estava em sintonia, ele estava respeitando as ordenanças do Senhor, ele estava cuidando para fazer de acordo com a palavra de Deus. Por isso o Senhor diz: você traga com as suas próprias mãos as ofertas queimadas. Quem for oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico com as suas próprias mãos e entregará ao sacerdote. E isso era oferta movida. Então, quando ele fazia isso, ele dizia: olha, aqui está a oferta para o Senhor, e entregava ao sacerdote. O sacerdote, que era aquele homem exatamente ordenado por Deus para exercer aquela função, que tinha naquele tempo uma tribo específica, que era a tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes. Então Arão e seus filhos, que eram Arão, irmão de Moisés, eram os responsáveis pela adoração, pelo culto, pelo zelo do culto, e por receber também do povo o sacrifício. Consequentemente, aqueles sacerdotes, como nós já vimos, eles se alimentavam das ofertas que eram trazidas. E aqui ele delimita muito bem, veja que ele diz: olhe, a oferta que é trazida, todo mundo já sabia, a gordura do peito, com o peito, trará para movê-la por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Está vendo? Então, estava bem definido aqui qual era a parte do Senhor e qual era a parte do sacerdote. Quando o adorador vinha trazer a sua oferta, ele já tinha essa orientação bem definida. O que pertencia ao Senhor e o que é que pertencia ao sacerdote. E aqui nós vemos pela primeira vez essa expressão: era oferta movida perante o Senhor. Apesar de estarmos vendo pela primeira vez aqui no texto, mas era algo que era muito comum. Era comum as pessoas levarem as suas ofertas e ter esse nome de oferta movida. E por que tinha esse nome? É porque a oferta o sacerdote pegava e movia aquela oferta perante o altar. E nesse mover é como se ele estivesse oferecendo aos céus, aquela oferta. E esse movimento que se fazia, deu-se o nome, então, de oferta movida. Então, e a coxa, que ele diz aí no texto, a coxa era chamada de oferta de contribuição. E havia em vários outros textos, nós podemos ver só para exemplificar, em várias outras passagens, essa situação em que se oferecia a oferta com esse intuito. Um exemplo disso é Êxodo 35, versículo 22, quando ele diz assim: durante a execução das 3 festas, aí ele diz assim: também guardarás, Êxodo 35, versículo 22, é assim:
É a prontidão do povo em trazer as ofertas. Aí ele diz assim no versículo 22, vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Aqui é um exemplo de oferta que era trazida, não era necessariamente de animais, e eram ofertas de objetos de ouro que traziam, e eram consideradas também essas ofertas movidas ou ofertas de contribuição. Em Números, também há o registro dessa disposição do povo para trazer as suas ofertas perante o Senhor. Número capítulo 8, versículos 13 a 15, está registrado assim: porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. Olha aí, os levitas também, o povo, a tribo de Levi, os levitas, que eram aqueles responsáveis pela música naquele tempo, esses levitas também eram colocados perante os sacerdotes, Arão e seus filhos, e eles também eram tidos como oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço na tenda da congregação, e tu purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Está vendo? Então, as ofertas movidas podiam ser objetos, podiam ser pessoas, como os levitas aqui, escolhidos e separados para isso, não é? E ainda em Números 31, no versículo 28 e 29, ele vai expressar também essa condição, dizendo assim, 31, 28 e 29. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram até a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que eles tocam, o tomareis e os dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Então trazia-se, separava-se e aquelas ofertas eram entregues aos sacerdotes. Essas ofertas eram classificadas como ofertas movidas. Então era muito comum o povo fazer isto. Então o que essa oferta movida significava? Ela significava então que era uma oferta que se estendia na direção dos céus até o santuário superior. Eles estavam ali diante da tenda do santuário, né, da tenda da congregação, mas todas as ofertas oferecidas e movidas eram apresentadas e elevadas até os céus, e mostrando que havia um tabernáculo ou um santuário superior, que não estava restrito a apenas aqueles ali que eles estavam presenciando. Então nós vemos nesse primeiro ponto que o adorador ele precisava assumir essa responsabilidade na adoração, de levar ao sacerdote, de entender que o sacerdote estava ali colocado por Deus e era responsável por receber aquela oferta. E ele devia se fazer presente assim também. Um outro ponto que a gente percebe aqui é que o adorador ele deve manter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento tem um aspecto pactual, né? A ordenação dos sacerdotes, ela tinha por objetivo manter esse relacionamento. O povo, quem é que fazia a ligação entre Deus e o povo? Era o sacerdote. O sacerdote é que fazia o papel do mediador. O mediador que é Cristo, né? Por isso que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, como nós vemos lá em Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote, porque de fato Jesus é pleno e ele consegue, de fato, lhe interligar com Deus o Pai. Isso ficou muito claro nas palavras de Jesus, quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa condição, de fato, demonstra que Jesus tem essa prerrogativa de ser ele capaz, suficiente, pleno, de conduzir a quem adora, de fato, à presença de Deus o Pai. Os sacerdotes
apontavam para isto. Essa instituição, essa ordenação sacerdotal que havia nesse tempo, apontava para isto. As pessoas tinham que entender que há um relacionamento. Quem se adora a Deus, entenda-se que está em uma relação pactual com Ele. Isto é a essência da aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Quem faz parte do povo de Deus tem essa condição garantida. Você está em um relacionamento pactual com Deus. Você não está solto aí. Você não está perdido. Você não está procurando. Será, como é que eu faço? Não, o crente já sabe. Ele sabe que tem essa relação com Deus. E essa relação é pactual. Ela não é feita pelos homens. Ela foi feita por Deus. Foi Deus quem estabeleceu, como Ele estabelece em Sua palavra. É tanto quando Ele coloca desta maneira: olha, quando você vai oferecer a sua oferta, traga com suas próprias mãos e entregue ao sacerdote, para lhe identificar, para dizer: olha, de fato o ofertante, ele veio oferecer a sua oferta presencialmente, ele esteve lá. E a vida de Cristo, ela é uma analogia desta condição, desses importantes eventos que está aqui registrado no livro de Levítico. A vida de Cristo também aponta para isso, pois durante a vida do Senhor Jesus foram feitos sinais extremos que o acompanharam durante o seu ministério. Percebam, foram demonstrações, né, da aprovação de Deus. Vejam Atos 2:22, o que diz a respeito da obra de Cristo, do que Cristo realizou. Veja que interessante, Atos 2:22. Ele diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Está vendo? Jesus, o Nazareno, aprovado por Deus. E como foi diante de vós? Como foi que isso aconteceu? Pelos feitos de Jesus. Os seus milagres, os sinais, os prodígios, tudo que ele realizou, ele o fez, e assim mostrou a aprovação de Deus pela obra do seu Filho realizada. Então havia também, no tempo dos sacerdotes, a aprovação de Deus. Quando o adorador vinha e se apresentava para ofertar a sua oferta e entregar ao sacerdote, o sacerdote precisava estar aprovado diante de Deus também. E assim se realizava completamente o que se desejava. O povo então usufruía desta bênção do Senhor. Percebam, meus irmãos, como o Senhor cuida de detalhes da nossa vida espiritual. Percebam que nós, enquanto povo de Deus que aqui estamos, não estamos à solta, não podemos perder e desperdiçar esse tempo precioso e privilégio tamanho que temos de vir à igreja, de vir à adoração e de prestar um culto que de fato seja em espírito e em verdade. Não preocupado com isso, com aquilo, com aparência, não, mas em espírito e em verdade, porque é isso que interessa ao Senhor. E a ordem dele, lá desde o Antigo Testamento, é que o adorador, ele venha, ele traga a sua oferta, é que ele mantenha e entenda que ele está em relacionamento pactual com Deus. E um terceiro aspecto importantíssimo, o adorador, ele deve manter uma vida de oração. Sabe onde é que nós percebemos isto? Quando ele trata da questão do altar, que se apresenta como um altar onde a oferta é apresentada e ali é colocada um incenso. E havia um preparatório
todo desse perfume que se prestava lá naquele tempo. Havia um perfume, um aroma suave que era colocado sobre o altar e era chamado naquele tempo de o altar aromático. O altar aromático. Então se colocava ali um perfume que era preparado com várias especiarias e havia também o incenso, e ali durante aquele tempo da oferta oferecida se chegava diante do Senhor. E aquele aroma era um aroma suave. E é interessante que essa ideia, né, do aroma, do incenso queimando, era para mostrar a ideia de que, olha, as orações do povo de Deus, elas precisam ser como um incenso, estar sempre presente na presença do Senhor. Era a presença de Deus ali, o Senhor recebendo a oração, o Senhor recebendo o serviço cultico, o Senhor recebendo o sacrifício. E então, quando você busca a Deus em oração constantemente, por isso que você consegue adorá-lo coletivamente. A adoração coletiva, ela vai fazer todo sentido quando você tem a sua adoração particular. Quando você mantém essa ligação com Deus, não deixando a distração do mundo lhe atrapalhar, não deixando as coisas, os problemas da vida lhe atrapalhar, mas você se apegar e dizer assim, olha, se está problema, eu vou orar mais diante de Deus. Mas se não tiver problema, também eu vou orar diante de Deus. Eu não posso deixar, nem por um tempo sequer, de fazer a minha oração, de comunicar-me com o meu Deus, porque Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo, o seu filho. Cada um de nós aqui, que estamos aqui, precisamos ter de maneira muito clara, isto em nossa mente e coração, para que assim, ao adorar o nosso Deus, estejamos sempre na presença do Senhor. Então, quando havia esse altar do incenso aromático, é quando se oferecia uma oferta pelo pecado, aí essa oferta era oferecida pelo sacerdote e pela congregação. Aí utilizava-se o altar do incenso aromático. Também, na obra da expiação, se apresentava no altar do incenso aromático. E também para a queima do incenso. Na queima do incenso, então, era onde se representava também a necessidade da permanência em oração. A oração é um meio de graça que Deus nos deu. Não é à toa que lá no Novo Testamento há uma insistência em orar. O próprio Jesus nos incentivou a orar. Ora em todo o tempo. Os apóstolos, os que escreveram o Novo Testamento também, vigiai e orai. Orai em todo o tempo. Orai em todo o tempo oportuno. No tempo e fora de tempo, orem. Busca ao Senhor constantemente. Por quê? Porque a oração é a ligação do servo com o seu Senhor. A oração indica que você está alimentando-se daquilo que é importante para a sua alma. E aí você consegue ver, e não pode ser utilizado isso como se fosse um amuleto, uma mágica. Não, não é. Mas é uma questão mesmo de convivência, de vida e vida espiritual. Quem é vivo espiritualmente, quem já passou pela experiência maravilhosa da conversão, né, que nasceu de novo, não consegue passar um dia sequer sem falar com o seu Deus. Já pensou? Alguém diz, olha, eu sou crente, mas eu só oro quando eu vou na igreja. Isso é impossível. O crente, naturalmente, por ser crente, e entenda a palavra crente no sentido da essência da palavra, o cristão, aquele que creu na obra de Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que foi alcançado pela graça, aquele que recebeu do Espírito Santo de Deus e habita em vós, é este, crente que eu estou dizendo é este, que ao alimentar a sua alma e orar a Deus, ele fica feliz, ele fica
alimentado, e ainda que não esteja em uma circunstância boa na vida, como em diversos momentos aconteceram na história da vida do povo de Deus, nós temos o exemplo do profeta Abacuque, né, que estava num contexto muito difícil na sua época. Abacuque olhou para a situação, né, social, o caos em que estava socialmente falando a sua cidade, o seu país, e ele olhou e disse assim: olha, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado, ainda que a oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor. Por quê? Porque a ligação, o relacionamento pactual do profeta Abacuque com Deus não se desfez por causa das circunstâncias da vida. A fé que temos em Deus, irmãos, esta fé que recebemos como dom de Deus, que nos garante exatamente a condição que hoje temos de sermos salvos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé salvífica, ela mantém essa relação pactual com Deus. Você não consegue, de momento algum, se desfazer, se desvencilhar e dizer: olha, eu vou botar minha fé aqui de lado, vou fazer algumas coisas ali, depois eu pegar ela de volta. Não, não é assim. Ela já está integrada à sua alma, ao seu coração, e você então vive em função dela. É pela fé, não é isso? O justo viverá pela fé. Disse Abacuque, repetiu Paulo, lá em Romanos, e desbravou o coração de Martinho Lutero na Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. E isso fez com que eles fizessem o que fizeram no seu tempo, na sua época, e mostraram que se voltaram para Deus em adoração e certamente alimentava a sua vida cotidianamente com oração. Jesus não deixou de fazer também esse exercício para nos ensinar. Hebreus, que é o livro que fala, né, da obra de Cristo, né, de maneira bem contundente, veja o que diz Hebreus 7, versículo 25. Hebreus 7, versículo 25, diz assim, ó: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe quem é que faz isso? Jesus. Jesus vive para interceder por nós, irmãos. Então veja, se o próprio Cristo ainda faz isso, quanto mais nós devemos continuar fazendo, orando, intercedendo, rogando. Esse capítulo maravilhoso de Hebreus 7, ele fala que Cristo é o sacerdote único e perfeito. Vejam, e visto que não é sem prestar juramento porque aqueles sem juramento não são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vejam a conclusão: Jesus Cristo pode, e só ele pode salvar totalmente. Os sacerdotes que faziam aquela obra não tinham esse poder. Eles apenas faziam porque era uma ordenança do Senhor, mas viviam pela fé, na expectativa do Messias, naquele que viria, para de fato concluir e perfeitamente salvar todos aqueles que ali estavam.
Isaías, no capítulo 53, que nós entoamos, cantamos, né, Isaías 53, mas no versículo 12, ele fala dessa função do servo sofredor, dizendo: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está vendo? Jesus Cristo intercedeu pelos transgressores. Olha a obra do nosso Senhor. Então, os sacerdotes lá de Levítico estavam atendendo para a ordenação, mas também os israelitas recebiam do Senhor a ordem para adorar. E como deveria adorar? Entendendo que havia uma responsabilidade por parte de quem adorava para com o sacerdote, havia também, por parte de quem adorava, um relacionamento espiritual, pactual com o Deus deles. E havia também, por parte do adorador, a necessidade de ele manter uma vida de oração contínua na presença do Senhor. Porque se Jesus, o nosso sumo sacerdote, faz isso, até hoje, intercede por nós, nós precisamos e necessitamos realmente de estar na presença de Deus. E como é que se consegue estar na presença de Deus? Isso só é dado como um privilégio, uma bênção, àqueles que já nasceram de novo. É preciso ser regenerado. Nasceu de novo, creu no Senhor Jesus, creu. Então você hoje é um servo de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus. Então viva agora para demonstrar que você tem na sua adoração um respeito e uma consideração àqueles que estão à frente, dirigindo, conduzindo. Tem também o entendimento de que você está se relacionando efetivamente, pactualmente com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que lhe deu a vida em Cristo Jesus, e você está vivendo uma vida de oração contínua na presença do Senhor. E nisso aí, você vai ser como um aroma suave. É interessante que Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele usa uma expressão para falar do conhecimento que é o perfume de Cristo, olha só, lembrando esse aspecto do aroma, não é? Suave. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, por meio de nós, ou seja, de quem? Da igreja, do povo de Deus. É por meio de nós que se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Está vendo? Você e eu, irmãos, somos o perfume de Cristo. A igreja é o perfume de Cristo. É o aroma suave que onde chegar as pessoas têm que sentir. Sabe aquele perfume agradável? Que chega num lugar e você, olha que perfume cheiroso. É isso, a igreja tem que ser esse perfume, essa fragrância de conhecimento. As pessoas têm que ver e sentir o cheiro desse perfume em nós, pois somos o povo de Deus, é o povo que adora, é o povo que serve, é o povo que faz sentido adorar a Deus, vir à igreja, estar presente regularmente, é o povo que está cultivando a sua vida espiritual todos os dias. É o povo que está gozando da presença do Senhor, quando Jesus mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E isso, meus irmãos, é motivo de fato de nós nos alegrarmos, é motivo de nós nos enchermos o nosso coração de esperança, de ânimo, na certeza
de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então vejam como é importante entender essas coisas. Se Deus ordenou a maneira como devemos adorá-lo, se nós nos preocuparmos em identificar esses princípios em nós e vivermos através dele, o que é que vai resultar disso? Uma vida plena, de satisfação em Deus. E aquela situação que outrora lhe causava um dano, de você dizer assim, murmurar, reclamar, achar que você até pode dizer assim, não, mas eu sou tão certinho, eu procuro fazer as coisas direito, mas Deus não está vendo, não está olhando para mim. Deus está olhando sim, Ele sempre olha para o seu povo. Se você porventura passa por uma situação que lhe leva a uma desconfiança e achar, será que Deus não está olhando para mim? Rechace esse pensamento negativo e pense que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as boas e as ruins. Algo vai acontecer de ruim na sua vida, você é um cristão, é um filho de Deus, mas Deus vai transformar em bem. Nós temos um exemplo clássico disso na vida de José do Egito, né? José do Egito foi maltratado, humilhado, quase morto pela inveja dos irmãos, mas depois José foi alçado a governador do Egito, e aí quando os irmãos chegam lá e José se dá a conhecer, os irmãos ficam amedrontados, dizendo, agora José vai vingar, José vai tripudiar em cima de nós. E José diz, não se preocupe com isso. Tudo que aconteceu comigo foi Deus quem fez, foi o Senhor que providenciou. Olha que visão, olha que característica de um homem de Deus, entendendo que tudo que passou de ruim, Deus transformou em bem. Deus transformou em bem. Então o cristão é isto, é aquele que vai entender essas situações. O cristão não é aquele que diz assim, eu sou filho de Deus, a minha vida tem que ser uma bênção o tempo todo, eu não posso passar por perrengue, por situações difíceis. Não, o cristão não vai dizer isso. O cristão ele vai entender que mesmo na situação difícil, ele é do Senhor, porque a fé dele não é circunstancial. A fé dele é porque ele nasceu de novo, ele creu no Senhor Jesus, ele foi regenerado. E aí onde está a diferença? Porque se não for assim, é um mero religioso. Se não for assim, é alguém apenas que se comporta como temente a Deus, mas não serve, não segue verdadeiramente, não se quebranta na presença de Deus, não confessa os seus pecados, não se arrepende. Esses, ainda que sejam tementes e reconheçam que há um Deus no céu, mas não está salvo. O salvo, ele inclui essa série de mudanças. O salvo, ele se transforma em um adorador que segue as ordens daquele que é merecedor da adoração, o Senhor. Então, o servo, ele está sempre atento, e sempre vigilante, sempre se autoexaminando, como, por exemplo, nós vamos tomar a ceia do Senhor, e aí o apóstolo Paulo vai dizer lá no texto de Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está vendo? Examine-se. Então, esse exame é importante que se faça, mas é um exame não para deixar de tomar, de comer, mas é para comer e tomar. Mas é necessário o exame para ver como é que as coisas estão em ordem, eu estou bem, eu estou tranquilo, a minha alma está de fato alegre, feliz em estar na casa do Senhor, em estar servindo ao Senhor, em estar fazendo a obra de Deus, em todo sentido. É isso que importa. Então, meus irmãos, o Senhor nos ordena na sua palavra, através desse texto sagrado, que como adoradores que somos, precisamos ter todos esses cuidados em nossa vida. E tantos outros que porventura vocês lembrarem nas meditações e reflexões que fizerem, mas que tudo que fizer seja para a glória de Deus.